Fala rapaziada, tudo bem com vocês? E rapaziada, e o Vinícius Júnior, hein? Tá sendo detonado lá na Espanha, pelo que ele fez, parece que tava de risadinha no banco de reserva lá, o time perdendo de 4-0 e blá blá blá. Então ele já é meio que perseguido lá na Espanha e agora os torcedores do Real Madrid estão descendo a lenha nele. Então a gente trouxe aqui algumas informações aqui que o Pilhado trouxe lá pro pessoal da Jovem Pan comentando aí o que tá acontecendo com o Vinícius Júnior lá, que ele tá sendo detonado. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tem que falar dessa situação do Vinícius Júnior também, né? Porque o Vinícius Júnior, mesmo quando ele estava no auge, é bom deixar claro, eu estava lá em Madrid, tá? E eu via, o Vinícius Júnior estava jogando bem e ninguém, eu perguntava, quais são os maiores ídolos brasileiros do Real? Ninguém falava Vinícius Júnior. Falava Ronaldo, falava Roberto Carlos, falava Robinho, colocavam Robinho na frente do Vinícius Júnior. Te juro. E aí Não, acredito, mas é sacanagem. E aí eu falava, Não. mas por quê que vocês não falam do Vinícius Júnior? E muito se dizia que ele não honrava o Real Madrid, que ele não refletiu o que era o Real Madrid, que tinha muito incômodo dele ter dito que a Espanha era um país racista. Muito. Muitas pessoas lá se incomodaram com isso, porque dizem ele não poderia generalizar. Ele generalizou um país. E aí a torcida do Real Madrid chamou aquela mágoa. E era perceptível, tá? Eu falava com muita gente, taxista, Uber, torcedor na porta do Santiago Bernabéu, com muita gente. E não colocavam, até na FanFest, lá do jogo do Real Madrid contra o Barcelona na final da Copa do Rei, eu perguntava e ninguém falava que, não, o ídolo é o Vinícius Júnior. E agora ele foi mal no Mundial. Tá sendo muito criticado o Piperno. Lá em Madrid. Mas já tem uma implicância. Merece as críticas pelo Mundial que fez? Bom, são coisas diferentes. Então, agora há pouco, inclusive, o Marca publicou uma matéria falando sobre uma briga de egos que existe no Real Madrid. Então, o Vinícius Júnior, enquanto jogador de futebol que jogou mal um campeonato mundial, ele deve ter uma crítica referente a esse recorte. Ou seja, no campeonato mundial ele foi mal. Como todo o time dele entrou em colapso. Um time em transição, um time que acabou de mudar técnico, trocou jogadores e não tem defesa. Né? Então, merece ele, como todo o time, merece muitas críticas. O Vinícius Júnior, de fato, ele é um jogador que ele também tem, digamos, a oposição de muitos dos personagens do futebol espanhol e de parte do público espanhol por conta das causas muito justas contra as quais ele esgrime já há muito tempo. E aí, o problema não é o Vinícius Júnior ser um crítico em relação a isso. O problema é também a covardia de outros personagens importantes, porque, a bem da verdade, com a vinda do Ancelotti para cá, talvez o Vinícius Júnior tenha perdido também o último ombro amigo que ele tinha lá, o último amparo, o último suporte que ele encontrava. Porque se o Ancelotti não era alguém explicitamente favorável a todas as causas, a todas as lutas do jogador Vinícius Júnior, ele era, sim, alguém muito solidário a pessoa Vinícius Júnior, ao jogador de bola que trabalhava com ele. Ele é um cara que, ele era sim, um chefe que gostava do seu jogador. Então, talvez o Vinícius Júnior, a partir de agora, passe também a sentir um pouco dessa falta desse amparo. Eu acho que... Será que seria esse um estopim para o Vinícius também sair fora? Do jeito que o Rodrigo tá querendo sair pro Arsenal, tá esses rumores por aí? Será que seria um estopim aí, então, pra ele também tá saindo fora? Porque se ele não se adaptar com o Mbappé provavelmente é um pouco mais forte que ele, né? Nessa queda de braço aí, acho que o Mbappé ganha, se começar de picuinha ali e tal. Sei, vamos ver aí os próximos capítulos. Tem algumas batalhas que elas são realmente pesadas demais. Eu acho admirável toda a luta dele, todo o esforço dele. E eu acho também, isso é uma questão muito de foro íntimo, né? Onde é que o jogador pode se adaptar melhor, onde ele pode ser mais bem recebido, mais bem acolhido, se sentir mais à vontade. Jogar no Real Madrid deve ser um negócio incrível, o melhor clube do mundo e tal, mas
certamente já deve estar passando pelo entorno do Vinícius Júnior e também pela cabeça dele a possibilidade de olhar para outros mercados, para outros clubes, até porque ele seria muito bem-vindo em várias outras equipes importantes do futebol mundial. Todo mundo quer ter um jogador do nível dele. E a Arábia ofereceu uma fortuna. Então, ofereceu. Enfim, o futebol inglês, certamente, caso ele manifeste a intenção de sair, futebol inglês, claro que na mesma hora vão aparecer vários interessados. Vinícius Júnior criticado. Eu acho que tem que ser criticado realmente. Não jogou nada nesse Super Mundial de Clubes. Nada. Mas tem que ser criticado pelo Mundial. Porque eu digo aqui e repito, a torcida do Real Madrid, e eu fui para a Espanha, eu fiquei 15 dias em Madrid. Fiquei 15 dias lá. Fui nos jogos, perguntava ao redor dos estádios. Na final da Copa do Rei, que eu fui em Sevilha, tinha fanfest, eu perguntava para todo mundo lá. Ninguém colocava o Vinícius Júnior entre os grandes ídolos brasileiros do Real. E na boa, era para ele ser mais ídolo por resultados no Real do que o Ronaldo. Ele ganhou 2 Champions League no Real, o Ronaldo não ganhou nenhuma. Roberto Carlos não. Roberto Carlos ficou anos no Real Madrid. Tudo bem colocar o Roberto Carlos na frente. Botavam o Ronaldo, botavam o Roberto Carlos, botavam até o Robinho na frente do Vinícius Júnior. E aí eu perguntava, né? Porque eu falava, pô, será que é por racismo? Será que é por... Eu acho que é. Não, tem a ver não. Tem a ver com essa briga e em alguns momentos ele passou do ponto. A mágoa maior dos torcedores do Real, todos respondiam isso. Porque eu falava, tá bom, mas por que vocês não falaram Vinícius Júnior? E aí eles respondiam, porque ele não representa o Real Madrid. Não é por causa da bola. Sim, mas aí eu perguntava, gente, mas como ele não representa o Real Madrid, se ele foi bicampeão de Champions, sendo protagonista no Real Madrid, aí eles falavam essa história. O Robinho representa. Eles falavam, ele falou mal do país. Então. O Real Madrid, ele é o maior clube da onde? Da Espanha. A gente representa a Espanha. Nós aqui somos patriotas. A maioria dizia isso. Como que ele diz que o país inteiro é racista? Como que ele diz que a Espanha não poderia receber uma Copa do Mundo porque a Espanha é racista? Ele generalizou. E é claro que a gente não concorda com isso. A grande maioria, de verdade, me falava isso. E eu não estou dizendo 3 pessoas que eu perguntei. Eu devo ter perguntado nessa viagem para mais de 100 pessoas. Porque todo jogo que eu ia, a gente tinha que gravar também para patrocinador, a gente perguntava sobre os ídolos. Cara, quais são os outros jogadores do Real, Bruno, brasileiros, para eu ver se falavam na frente? Casemiro, acho que foi o Marcelo, Casemiro. Marcelo. Falavam do Marcelo antes Casemiro. do... Eu acho que Marcelo e Casemiro é justo. Justo. Sim. Ganharam demais. O Roberto também. Foda, né, rapaziada? O cara acaba perdendo a moral assim, é bem complicado. Daí a torcida sempre pega... Qualquer coisinha que ele fizer, a torcida já pega no pé dele, ele é o culpado, ele não jogou nada. E fica por isso, né? É bem complicada essa situação que vive, então, nosso craque aí, Vinícius Júnior, lá no Real Madrid. Mas foi o que o Piperno disse ali, né? Às vezes é até melhor você sair fora do que ficar ali num lugar que a galera não te ama, né? O Gol falou, não representa. O cara ganhou 2 Champions e ele não representa o clube, aí é bem complicado. Mas deixa nos comentários aí o que vocês acham dessa situação, se eles estão certos de estar pegando o pé do Vinícius assim ou não, beleza? Então se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo e a gente se vê aí no próximo vídeo.